Fala galera, tudo bem? Como que vocês estão? Pessoal, hoje no nosso vídeo a gente vai estar estudando um caso especial de movimento, né? Que é o conhecido como lançamento oblíquo, tá? Bom, eu já trouxe aqui uns exemplos para a gente dar uma discutida. E assim, de forma bem geral, o lançamento oblíquo ele é um tipo de movimento que ocorre quando você lança, quando você arremessa um objeto em que o ângulo de lançamento, o ângulo de arremesso desse objeto é um ângulo que vai estar entre um ângulo de 0 graus, que seria um lançamento horizontal, e um ângulo de 90 graus, que seria um lançamento vertical, aquele tipo de lançamento que você joga um objeto para cima, ele sobe e desce. Então é um lançamento, um arremesso, no qual o ângulo de lançamento está entre 90 e 0 graus. Né? Por isso oblíquo, né? Que o nome do ângulo entre 0 e 90 graus chama-se ângulo oblíquo. Né? Então quando você lança um objeto com um ângulo entre 0 e 90 graus, a trajetória desse objeto vai ser a trajetória como aqui apresentado no desenho da pessoa lançando uma bola de basquete, né? Ela vai fazer um arco de parábola, que a gente chama, que é essa curva característica do lançamento oblíquo, né? Então veja, o lançamento oblíquo ele pode estar presente ali num jogo de basquete, né, quando uma pessoa arremessa a bola no cesto, no futebol, né, quando é cobrada uma falta, cobrado um escanteio, ou até mesmo o movimento que a bola faz no lançamento lateral, num passe, né, por cima, né. Então o lançamento oblíquo ele está presente, é um tipo de movimento que vai estar presente nesses casos, né. Eu coloquei aqui também o caso do salto em distância, né? O salto em distância é um exemplo típico de um lançamento oblíquo, né? Eu trouxe o salto em distância porque, assim, nós veremos que a distância máxima percorrida na horizontal de um lançamento oblíquo, ele depende do ângulo de lançamento, né? Ou seja, vai existir um ângulo ideal para que em um lançamento oblíquo a distância horizontal seja máxima, a distância horizontal percorrida seja máxima, né? A gente vai ver aqui nas equações como que esse alcance, essa distância na horizontal percorrida, como que essa grandeza ela está relacionada com o ângulo de lançamento, né? E aqui eu já adianto, eu já digo, né? Para que você tenha uma maior distância horizontal percorrida num lançamento oblíquo, o ângulo ideal é um ângulo de 45 graus. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque analisando, estudando o lançamento oblíquo, a gente consegue definir, a gente consegue determinar que para que você tenha um maior alcance horizontal, o ângulo de lançamento tem que ser de 45 graus. Então, sabendo disso, um dos treinos que um técnico pode passar para um atleta de salto em distância é um treino do qual o atleta sempre vai saltar para que o ângulo de seu salto seja de 45 graus, para que assim ele consiga obter a maior distância no seu salto. Né? Então veja que como que o lançamento, o estudo do lançamento oblíquo também pode ser aplicado no esporte, né? Não somente aqui, como eu mostrei, no basquete, no futebol, ou no vôlei, né? Ou no lançamento de peso, ou no lançamento de dardo, né? Seja lá qual for o tipo de movimento, o lançamento oblíquo ele nos traz bastante informação para analisar o melhor treino que eu posso fazer para esses diferentes esportes, tá? Eu trouxe aqui também um tipo de um regador de jardim, né? Que a trajetória dessa água, né? Ela vai fazer uma trajetória de um arco de parábola, do tipo de um lançamento oblíquo. Aqui eu trouxe até para eu passar uma sugestão para vocês, né? Pega um dia quando você estiver, sei lá, lavando o quintal, alguma coisa do tipo, sem mexendo com uma mangueira que está ligada, faz esse teste, pega a mangueira e vai inclinando assim o ângulo, a mangueira ligada, né? Liga a mangueira, vai sair aquele jato de água que vai estar saindo da mangueira ligada, aí você vai mudando a inclinação. Aí eu vou pedir para você reparar aonde que a água da mangueira chega para cada ângulo que você vai estar movimentando a sua mão. Você vai ver que vai ter uma determinada inclinação da mangueira que tem um alcance máximo, que a mangueira chega que a água da mangueira vai chegar no alcance máximo, né? O que no caso ali, como eu mencionei, vai ser o ângulo de 45, né? Então veja como que ela vai, como que esse lançamento oblíquo ele está presente ali no nosso dia a dia,
né? Coloquei também aqui um exemplo na área militar, né? Na área de lançamento de foguetes e bombas, né? No caso, né? Veja que eu tenho aqui dois casos, né? Uma notícia que eu peguei que é interessante, que é um lançamento de um míssil intercontinental, que é esse que está com essa trajetória tracejada branca, né? E esse míssil intercontinental, ele tem um comportamento do tipo de lançamento oblíquo. Vale ressaltar aqui, gente, que nesse caso é importante dizer que o lançamento oblíquo, ele é um lançamento que vai depender da aceleração da gravidade. Vocês vão ver que nas contas, quando a gente abrir ali, vai aparecer a aceleração da gravidade. Então, e a aceleração da gravidade, ela também depende da distância que eu estou do planeta Terra. Quanto mais longe eu estou do planeta Terra, menor é a aceleração da gravidade. E como a aceleração da gravidade influencia no lançamento oblíquo, a gente tem que levar em consideração essa mudança da aceleração da gravidade quando eu vou estudar o caso de um lançamento de um míssil intercontinental. Tá? Quer dizer, claro, existem muitas outras coisas, muitos outros fatores que devem ser levados em conta quando a gente vai fazer o estudo do lançamento de um míssil, né? Por exemplo, a resistência do ar, o calor que vai ser gerado devido à resistência do ar, né? A estrutura do meu míssil, né? Qual que vai ser a aerodinâmica que eu vou fazer desse míssil, da estrutura desse míssil, para que ele consiga fazer essa trajetória, né? Existem muitas outras coisas, mas o lançamento oblíquo ele está ali. Né? Então é necessário a gente ter alguns conhecimentos prévios do lançamento oblíquo para a gente pensar no lançamento desse míssil intercontinental. Tá? Aqui no caso, ó, essa reportagem aqui é interessante que ela fala assim, como o míssil intercontinental ele tem uma característica muito bem definida, que no caso do tipo de lançamento oblíquo, né? Ele é um míssil muito bem, ele é muito fácil de detectar, né? Então, dado que, vamos supor, que o alvo que está aqui, né, nessa parte direita aqui, ó, deixa eu marcar aqui com a caneta, dessa parte aqui, ó, dado que o alvo ele está aqui e ele vê esse míssil, né, como esse míssil ele vai ter uma trajetória muito bem comportada, é possível você definir onde ele vai estar, então eu consigo interceptar esse míssil, né, então evitar que ele chegue no alvo, né. E aqui a reportagem ele traz a utilização de mísseis hipersônicos, né? Que eles não vão, eles são mísseis mais rápidos, né? E não faz essa trajetória oblíqua, né? Eles fazem uma trajetória mais que eles chamam ali na reportagem uma trajetória errática, né? Às vezes até um pouco caótica. Quer dizer, ela não tem uma trajetória muito bem, uma trajetória comportada, né? Então ela sofre uma variação, então é mais difícil de detectar. Tá? Então aqui mais no caso para a gente mostrar que o lançamento oblíquo também está presente nessa área, vamos dizer assim, do conhecimento humano, né? Entre muitas outras, né, que a gente poderia estar analisando aqui. Maravilha. Uma coisa interessante que a gente utilizou para o estudo do lançamento horizontal e que a gente utiliza aqui também é o princípio da independência dos movimentos simultâneos de Galileu. Né? Então, novamente, vamos ler. Ele fala assim: ó, se um corpo realiza um movimento composto, cada um dos movimentos componentes se realiza como se os demais não existissem no mesmo intervalo de tempo. Né? O lançamento oblíquo, gente, ele vai ser um tipo de um movimento composto. Porque se eu analisar o lançamento oblíquo, eu observo que o movimento desse objeto que está sob esse lançamento oblíquo, ele pode ser observado, pode ser estudado como sendo um tipo de movimento que ocorre na vertical e um tipo de movimento que ocorre na horizontal. Então, note, ó, eu peguei ali o caso da bola de futebol, né? Por exemplo, uma cobrança de falta, sei lá. Veja que a trajetória da bola vai ser essa trajetória aqui, né? Então, tá aqui a trajetória. Mas em cada instante, ó, eu marquei a posição da bola na horizontal, né? Veja como que é o comportamento do movimento da bola na horizontal. Né? Dá uma reparada. Temos também, agora, o movimento de cada posição da bola na vertical. Olha como que vai se comportar o movimento da bola na vertical. Tá? Tudo bem? Veja, eu posso então, já que o movimento, um lançamento oblíquo, ele se constitui como um movimento na horizontal e um movimento na vertical,
eu vou analisar o lançamento oblíquo separando esse lançamento nesses dois tipos de movimento. E olhar para cada um desses tipos de movimento de uma forma separada, tá? Para ficar mais fácil de eu analisar o movimento desse cara. Veja, nesse GIF que eu coloco aqui à direita, é interessante que eu faço o que a gente chama de decomposição da velocidade do objeto que está no lançamento oblíquo. Nota, a velocidade do objeto aqui desse meu GIF, ele aparece como uma velocidade com a seta vermelha. Essa é a velocidade do objeto ao longo da sua trajetória. Mas como eu disse, eu posso imaginar esse movimento como sendo um movimento na horizontal, e portanto eu posso imaginar uma velocidade na horizontal e uma velocidade na vertical, já que ele faz o movimento de subir e descer. Nota, gente, que nesse caso aí, ó, veja as setas ali. Eu tenho a velocidade na horizontal, que está sendo representada pela flecha roxa. Nota que o tamanho dessa flecha ao longo do movimento nunca muda, o que já dá um indício do tipo de movimento que ocorre na horizontal. Visto que a velocidade na horizontal nunca muda, eu tenho um tipo de movimento do tipo MRU, um movimento retilíneo uniforme, já que a sua velocidade é constante na horizontal. Agora, na vertical, olha que interessante que acontece. Ó. A velocidade da vertical do objeto é a velocidade com a seta verde. Olha que legal. No começo, vamos esperar o GIF acabar. Ó. No começo, a seta verde aponta para cima. À medida que ela vai subindo, a velocidade ela vai diminuindo de tamanho, né? Porque lembra, eu tenho uma aceleração da gravidade que aponta para baixo. Aceleração é o quanto varia a velocidade. Como a aceleração aponta para baixo, quer dizer que a cada segundo a velocidade vertical ganha uma velocidade para baixo. Como inicialmente a velocidade do objeto na vertical é para cima, enquanto o meu objeto está subindo, ele vai ganhando uma velocidade para baixo. Então, como ele tem uma velocidade inicial para cima, a cada segundo, como ele vai ganhando uma velocidade para baixo, essa velocidade vertical que aponta para cima, enquanto sobe, ela vai diminuindo de tamanho, né? Porque vamos supor, ela inicialmente tem 10 para cima, mas a cada segundo que passa, ela ganha 1 para baixo. Então, se ela começa com 10 para cima, um segundo depois ela vai ganhar 1 para baixo, vai ficar com 9 para cima. Um segundo depois, ela vai ganhar mais 1 para baixo, vai ficar com 8 para cima. Ela vai diminuindo, então, a sua velocidade vertical até atingir a altura máxima, que é quando a velocidade vertical vai ser zero, quando ela vai ter perdido toda a sua velocidade vertical. A partir desse momento, ela vai continuar ganhando uma velocidade para baixo, mas como ela já tem zero na vertical, quando ela começa a descer, a sua velocidade vertical vai aumentando para baixo, que é o que ocorre ali nesse GIF. Note que no começo a seta aponta para cima grande, diminui de tamanho até sumir na altura máxima e começa a aumentar o seu tamanho à medida que cai. Tudo bem? Então aqui a gente já está vendo que a gente pode dividir o movimento em duas componentes. Vertical, que vai subir e descer o objeto, e uma horizontal, que vai estar sempre para a direita. Tá? Uma coisa interessante de fazer aqui, pessoal, é como que a gente consegue determinar essa velocidade na horizontal, essa velocidade na vertical, a partir da velocidade de lançamento, a velocidade inicial de lançamento. Né? Então a gente vai ver que essas componentes horizontais e verticais, elas vão depender da velocidade de lançamento, né? Mas também vai depender do ângulo que eu estou lançando esse objeto, desse ângulo aqui, ângulo θ chamado. Tá? Para a gente fazer essa definição, vamos olhar para esse desenho que eu coloquei aí para a gente. Ó, vou colocar aqui uma cor vermelha para a gente ver. E olha só. Repara nesse triângulo aqui, ó. Repara nesse triângulo. Eu vou desenhar ele ali separado. Esse triângulo aqui, ó. É um triângulo retângulo, tá? Veja, esse lado aqui, aqui é o ângulo de 90 graus, né? A hipotenusa é a velocidade de lançamento, tá? É o V0.
Eu vou dizer que essa velocidade aqui, essa componente na horizontal, é o V0x, ou seja, a velocidade inicial na horizontal. E esse tamanho aqui é igual a esse tamanho, que é a velocidade inicial na vertical. Vou representar ali de uma outra cor, vou representar de verde, a V0y. O ângulo aqui é o ângulo que está marcado nesse meu desenho. É o ângulo de lançamento. Muita atenção. E veja, a gente pode aplicar as funções seno, cosseno e tangente. Ou melhor, só seno e cosseno. Ó. Vamos calcular ali. Ó. Se eu aplicar a função seno, seno do ângulo θ, nesse meu triângulo retângulo, vamos lembrar, seno é cateto oposto, que no caso desse meu triângulo em especial, é o V0y, é a velocidade inicial vertical, dividido pela hipotenusa. Lembra? Seno é cateto oposto, que nesse caso é V0y, dividido pela hipotenusa, que é a velocidade de lançamento. Então, aqui vai ficar dividido por V0. Tá? Então, nota, gente, que se eu passar esse V0, né, eu mandar esse V0 para cá, para o outro lado, né, aquela coisa que a gente faz, passa, está dividindo de lado, passa multiplicando, eu vou ter, então, a minha velocidade vertical, minha velocidade inicial vertical, que vai ser ó, V0y será igual à velocidade de lançamento, V0, vezes o seno do ângulo de lançamento. Então, vezes seno de θ. Maravilha? Agora, se eu olhar para a função cosseno e aplicar o cosseno nesse ângulo, eu vou ter o quê? Vamos lembrar. Cosseno é cateto adjacente, que no caso aqui vai ser o meu V0x. Então, vou colocar ali. Isso daqui vai ser igual ao meu V0x, dividido pela hipotenusa, que mais uma vez vai ser a velocidade de lançamento, V0. E pelo mesmo processo, eu consigo definir aqui a velocidade horizontal. Maravilha, então V0x vai ser igual a V0, a velocidade de lançamento, vezes o cosseno do ângulo, né? Maravilha. Essas duas equações, gente, é muito importante. A gente sempre vai estar, na maioria dos casos, eu vou estar sempre iniciando a resolução de um exercício de lançamento oblíquo, já olhando para essa decomposição. Então, é muito importante lembrar dessas duas equações, tá? É a forma como eu defino a velocidade horizontal e a velocidade vertical. Veja que as duas fórmulas, tanto para a velocidade vertical inicial, quanto para a velocidade inicial horizontal, as duas equações envolvem a velocidade de lançamento e o ângulo de lançamento. Ah, é muito importante a gente reparar nisso. Beleza? Então, perfeito. Agora, vamos analisar e vamos estudar o movimento, o lançamento oblíquo, analisando o movimento horizontal e depois o movimento vertical. Veja, eu coloquei ali, nesse meu desenho, um exemplo de um lançamento, né, oblíquo, e coloquei como que vai ser o movimento do objeto ao longo da trajetória, ao longo do lançamento oblíquo, mas o movimento horizontal. Veja, no movimento horizontal, que vai ser aqui na direção X, né, vai ser um movimento do qual a velocidade é constante. Por que a velocidade na horizontal é constante? Porque após feito o lançamento, após alguém chutar a bola, ou arremessar a bola no cesto, né, ou disparar a bala de um canhão, ou um míssil, após esse lançamento, após ter esse contato inicial para fazer o lançamento, não há nada que vai empurrar a bola para frente. Não há nada que vai aumentar a velocidade horizontal da bola. Após o lançamento, a bola vai continuar com o seu movimento e vai fazer essa trajetória de um lançamento oblíquo. Né? Mas na sua trajetória horizontal, não há nada que aumente a sua velocidade ou diminua a sua velocidade horizontal. Portanto, a velocidade horizontal, gente, ela vai ser constante. E, como a gente viu aqui agora há pouco, a gente viu que a velocidade horizontal
Ela vai ser igual a V0 cosseno de θ, tá? Maravilha, essa é a primeira equação que a gente tem aqui na análise do movimento horizontal. Bom, gente, eu havia dito que sempre quando a gente tem um lançamento oblíquo, a gente tem uma distância máxima percorrida na horizontal, que é esse daqui que eu estou representando, que nós chamaremos de alcance. É o alcance desse objeto que foi lançado horizontalmente. E esse alcance que eu vou dar o nome de A, como que a gente pode calcular? Ora, como a velocidade é constante, basta que eu saiba quanto tempo essa bola, esse objeto, ficou no ar e multiplicar pela velocidade horizontal. Né? Porque já que a velocidade horizontal é constante, né? Aquela coisa, se um objeto tem uma velocidade constante de 10 metros por segundo a cada segundo, para eu determinar o quanto que ele andou, basta que eu saiba quanto tempo que ele andou. Então, se um objeto tem uma velocidade de 10 metros por segundo, quer dizer que em 1 segundo ele anda 10 metros. Em 2 segundos ele anda 20 metros. Então, basta que eu tenha o tempo e a velocidade fixa, constante, eu consigo determinar a distância percorrida. Portanto, se eu quero saber o alcance, se eu quero saber a distância percorrida na horizontal, nada mais justo de que eu faça a velocidade horizontal que ele tem, vezes o que a gente chama de tempo de voo. O tempo de voo aqui é o tempo que a bolinha fica no ar. E aqui é interessante a gente notar que esse tempo de voo, pessoal, esse tempo de voo, ele pode ser escrito como sendo 2 vezes o tempo que a bolinha demora para subir. Então, eu vou colocar assim, ó, 2 vezes o tempo de subida, mas também que vai ser igual esse tempo de voo. Opa! Esse tempo de voo, ele vai ser igual também a 2 vezes o tempo de descida. Tá? E isso eu posso dizer porque o tempo de subida ele vai ser igual ao tempo de descida. É igual, o tempo que ele demora para subir até a altura máxima é igual ao tempo que ele demora para cair e voltar para o chão. Tudo bem? Então, não se esqueçam disso, que o tempo de voo é 2 vezes o tempo de subida ou 2 vezes o tempo de descida. E que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Não se esqueça, isso é uma condição importante para a gente analisar o nosso lançamento oblíquo, certo? Então, essas são as duas equações que a gente vai tá lidando no lançamento, na parte do movimento horizontal do lançamento oblíquo, certo? Maravilha? Agora vamos analisar o movimento na vertical. Gente, se a gente prestar atenção, se a gente notar, o movimento da vertical de um lançamento oblíquo, a bolinha ela faz assim, ela sobe verticalmente, né? Ela faz um lançamento oblíquo, mas ela sobe até uma altura máxima e volta a descer, como está ali representado no GIF. Nota ali que o GIF, ó, pega no instante que ele começa a subir, ó, ele sobe até a altura máxima e depois começa a descer e volta para o chão de novo. Isso daí é um tipo de movimento do quê? Que tipo de movimento é esse? É um lançamento vertical. É aquele movimento do qual eu jogo um objeto para cima, esse objeto sobe e depois desce. Se é um lançamento vertical, ele vai estar sujeito a uma aceleração, que no nosso caso aqui é a aceleração da gravidade. Né? Então, se esse lançamento vertical está sujeito a uma aceleração, que é a da gravidade, trata-se de um movimento do tipo MRUV. Então, o movimento na vertical vai ser um movimento do tipo MRUV. Logo, as equações que vão reger essa componente do movimento serão as equações do MRUV que eu coloquei aqui para gente. Mas vamos adaptar essas equações para o caso do lançamento oblíquo. Vamos lá. Olha só que interessante. A primeira coisa, vamos definir algumas coisinhas aqui para facilitar as nossas contas e a compreensão da equação, tá? Vamos lá. A primeira coisa que eu vou definir aqui, para ficar mais fácil, eu vou dizer que a posição inicial na vertical, eu vou dizer que é aqui no chão. Então, a posição inicial na vertical, eu vou dizer que ela é 0 no chão. Tá?
Então, sempre que a bolinha estiver no chão, eu vou dizer que ela vai estar na altura zero, certo? Uma outra coisa que é importante a gente definir é um sentido positivo para o movimento, tá? Para onde? Porque como o movimento vai ser para cima e para baixo, eu preciso identificar isso, por exemplo, nas minhas equações. Então, por exemplo, se eu estou calculando, a gente vai fazer as contas, mas se eu estou calculando, sei lá, a velocidade do objeto numa determinada altura, aí eu faço as contas e eu chego no final que a velocidade vertical do objeto no lançamento oblíquo, numa determinada altura, é para baixo. Como que eu represento isso e como que eu diferencio essa sua velocidade para baixo de uma velocidade quando ele tem uma velocidade para cima? Ou seja, como que eu diferencio o momento que ele está subindo, a velocidade aponta para cima, vertical, e como que eu diferencio essa velocidade quando ela está apontando para baixo? E aí a gente dá uma resposta que é o sinal. O sinal. Então veja, se eu definir para cima como positivo, então sempre que a minha conta der uma velocidade, por exemplo, positiva, significa que a velocidade é uma velocidade para cima. Agora, se eu defino para cima como positivo, eu faço as contas e eu chego numa velocidade negativa, quer dizer que nesse instante que ele tem essa velocidade negativa, a sua velocidade aponta para baixo. É importante a gente definir esse referencial de sinal, tá? Vamos escolher para cima positivo, mas nada impede de escolher para baixo positivo também, tá? O mais importante é que as contas façam sentido, tenham conexão com essa sua escolha. Então, ó, olha que legal. Se eu escolhi para cima como positivo e a aceleração da gravidade aponta para baixo, é importante colocar na minha equação que a aceleração da gravidade, nesse caso, ela vai ter um valor negativo, já que ela aponta para baixo. Então vamos lá. Vamos lá, vamos pegar as nossas equações e vamos adaptá-las para o lançamento oblíquo, tá? Vou pegar aqui da cor laranja, marrom, sei lá, vinho, né? Vamos lá, ó. Como que vai ficar para o lançamento oblíquo? Bom, a posição final, a gente pode dizer, como eu estou analisando o movimento na vertical, o que eu chamo de posição final, a gente pode dar o nome de altura. A altura que o meu objeto vai estar, né? A posição inicial a gente definiu como zero. E aí vem, ó, velocidade inicial. Como eu estou analisando o movimento na vertical, essa velocidade inicial tem que ser a velocidade inicial y, que a gente viu como calcula. Lembra que a velocidade inicial y, ela é igual à velocidade de lançamento vezes o seno do ângulo de lançamento, tá? Então, maravilha. Vezes o tempo, então quero determinar a altura dele, né? Menos, ó, atenção, aqui esse A, ele vai ser a aceleração da gravidade, mas a aceleração da gravidade, ó, como eu escolhi para cima como positivo, e a minha aceleração da gravidade aponta para baixo, nada mais justo de que quando eu vou representar na minha equação, a gravidade ela fica negativa. Então aqui vai ficar menos g t ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Perfeito? Como que vai ficar essa equação? Ó, ali, velocidade final. Então, aqui eu tenho que adaptar. Vai ser a velocidade final vertical. Ela vai ser igual à velocidade inicial. Então, vai ser a velocidade inicial vertical menos gt. Perfeito. Olha lá, a segunda equação nossa vai ficar desse jeito. Finalmente, a equação de Torricelli, que é aquela equação, vamos lembrar, que a gente utiliza quando eu preciso conhecer, sei lá, a velocidade final, a velocidade inicial, ou a distância percorrida, ou a aceleração, mas quando eu não tenho a variável tempo, quando não é me informado essa variável, tá? Então, como que vai ficar? Vai ficar aqui a velocidade final vertical ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial vertical ao quadrado menos 2 vezes a aceleração da gravidade, vezes esse ΔS vertical, que na verdade vai ser a altura que o meu objeto vai estar, certo? Agora uma última coisa, gente, que é assim, ó. Note que
Quando a bolinha, ó, olha a bolinha ali no GIF, ó, ela sobe, ela desce, ó, quando ela sobe até uma altura máxima. Na altura máxima, repara na velocidade representada pelo vetor verde ali, ó. Repara que na altura, à medida que a bolinha ela vai subindo, ela vai perdendo a velocidade sua na vertical para cima. Ela vai perdendo, 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 até que ela vai chegar num ponto que vai ser o ponto em que ela não tem a velocidade vertical, ela perdeu tudo, né? Então ela sobe, 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 para numa determinada altura. Nesse instante em que ela para de subir, ela não tem mais a velocidade vertical, né? É aí que ela começa a descer e começa a ganhar sua velocidade vertical para baixo. Esse ponto é importante notar, gente, isso é muito importante, que esse ponto em que a velocidade não tem velocidade, em que a bolinha não tem velocidade vertical, é a altura máxima. E o tempo, né? Então aqui, ó, na altura máxima, quando a gente está na altura máxima, é importante lembrar que a velocidade vertical na altura máxima é igual a zero. E vamos lembrar também que o tempo para demorar para subir até a altura máxima é aquilo que eu chamei como tempo de subida. Perfeito, tempo de subida. Então lembra disso. Para eu chegar na altura máxima, eu tenho o tempo para chegar na altura máxima é o tempo de subida. Então veja só, eu vou adaptar ainda mais as equações no caso quando a gente está na altura máxima, ó, H máximo. Então é importante lembrar de algumas condições. Na altura máxima, essa equação aqui vai ter, então, vai ser o meu. Eu vou ter a altura, vai ser a altura máxima. Tá? Eu estou representando a altura como H, gente, porque é como geralmente se representa a altura, né, a representação na altura nos livros. Tá? Veja, na altura máxima, a velocidade vertical, ou melhor, o VY, né? Ele vai ser zero, a gente tem que lembrar disso. Então vai ficar como? Ó? Vai ficar V0Y. O V0Y, ele não é zero. Lembra que ele tem uma velocidade inicial vertical. Vezes T menos G. Aí aqui vai ficar tempo de subida, vou colocar só S ao quadrado, dividido por 2. Tá? Então aqui essa equação está dizendo o seguinte: quando você vai calcular a altura máxima, o tempo ali é o tempo que ele demora para subir, é o tempo de subida. Maravilha. Olha lá, como que vai ficar essa equação? Agora que vem, ó, na altura máxima, a velocidade vertical final é zero. Então aqui vai ficar aqui zero, que é a velocidade final, é igual a V0y, que é a velocidade inicial na vertical, menos G, menos G vezes, de novo, o tempo de subida. E aqui a equação de Torricelli vai ficar simplesmente lá, a velocidade final vai ser, vertical vai ser zero, igual a V0y ao quadrado, certo? Menos 2 vezes gravidade vezes a altura máxima. Tá? Então é importante a gente lembrar. Veja que eu só adaptei as equações do MRU para a situação específica. Então, de modo geral, gente, se você entende bem as equações do MRU, é só você aplicar no caso especial do lançamento oblíquo. Mas, claro, aqui está uma forma mais resumida das equações em situações diferentes. Certo, gente? Vamos para um exercício aqui. Ó. Olha lá. Olha o que esse exercício vai pedir, vai dizer. Olha, ele fala assim: um superatleta de salto em distância realiza o seu salto procurando atingir o maior alcance possível. Maravilha. Então vamos, olha, ele quer o maior alcance possível. Ele quer isso. Se ele se lança ao ar com uma velocidade cujo módulo é 10 metros por segundo e fazendo um ângulo de 45 graus em relação à horizontal, é correto afirmar que o alcance atingido pelo atleta no salto é D. Considere a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então veja, ó, o que ele quer? Ele quer o alcance. Então vamos caçar esse alcance, aquela distância máxima na horizontal, certo?
Mas vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é determinar já quem que é as velocidades horizontais e verticais que a gente vai estar usando aqui no nosso exercício. Ele me disse que a velocidade de lançamento é de 10 metros por segundo. Foi isso que ele me disse. Então tá, então vamos lá. Vamos calcular então primeiro aqui a nossa velocidade horizontal. O Vx, como a gente havia visto, é igual à velocidade de lançamento, que é o V0, vezes o cosseno do ângulo de lançamento, que ele falou que é de 45 graus. Então vamos substituir aqui, ó, o Vx, então, portanto, vai ser a velocidade de lançamento, que é 10, que ele me disse, vezes o cosseno de 45 graus. Só que o cosseno de 45 graus, vamos lembrar, é raiz de 2 sobre 2. Então eu vou ter que o Vx vai ser igual a 10 vezes raiz de 2 sobre 2, que é o valor do cosseno, e isso vai ser igual a, cortei aqui, simplifiquei aqui, 5 raiz de 2 metros por segundo. Essa é a velocidade na horizontal, e que vai ser constante, né? Porque lembra que na horizontal a velocidade é constante. Já na vertical, eu vou ter o quê? Que a velocidade na vertical vai ser a velocidade inicial vezes o seno do ângulo de lançamento, tá? Então veja que a velocidade vertical vai ficar igual a 10 vezes o seno de 45 graus. Só que a gente sabe que o seno de 45 graus também vale 2 raiz de 2. Então aqui vai ficar com o mesmo valor. Quer dizer, aqui na situação do ângulo de 45 graus, tanto a velocidade horizontal quanto a velocidade vertical terão o mesmo valor. 5 raiz de 2 metros por segundo. Beleza, achei essas componentes, tá? Aqui é V0y, né? Porque eu estou tratando da velocidade inicial vertical. Ali eu coloquei como Vx, porque a Vx, como ela é constante, tanto faz se eu uso Vx ou V0x, né? Maravilha. Olha lá, ele quer o alcance. E as minhas equações, nas equações que a gente estava analisando, o alcance ele é dado como sendo a velocidade horizontal vezes o tempo de voo. Aí a gente vai lembrar de algumas coisas. Veja, o alcance, então, portanto, vai ser a velocidade horizontal, que a gente determinou que vale 5 raiz de 2. E o tempo de voo, lembra? O tempo de voo, a gente pode pensar que ele é 2 vezes o tempo de subida. Ou, na verdade, o tempo de subida mais o tempo de descida. Mas como o tempo de subida e o tempo de descida são iguais, então eu posso dizer que o tempo de voo é 2 vezes o tempo de subida. Eu vou colocar só S, tempo de subida. Olha, eu vou ter então que o meu alcance é igual a 5 vezes 2, 10 raiz de 2 vezes o meu tempo de subida. Só que veja, para eu achar o alcance, eu preciso determinar, eu preciso saber qual que é o tempo de subida, quanto tempo que esse atleta ele vai alcançar a altura máxima dele. Não consigo determinar o tempo de subida apenas olhando para o movimento na horizontal, né? Aqui a gente estava analisando o movimento na horizontal. Então, o que eu vou fazer para determinar o tempo de subida? Vou ter que olhar agora para o movimento desse objeto na vertical. E na vertical, lembra, vamos colocar aqui, ó, na vertical, quais são as equações que a gente tinha? A gente tinha a seguinte, que na altura máxima, né? Vou pegar aqui, ó. Vamos pensar na altura máxima. Porque assim, por que eu vou pensar na altura máxima? Porque como eu quero saber o tempo de subida, o tempo de subida é o tempo que ele demora para atingir a altura máxima. E lembra, né? As equações que estão lá dizem o seguinte, ó, que a altura máxima, né? As três equações, vamos colocar as três aqui, é igual a velocidade inicial em y menos g vezes, como eu estou pegando a altura máxima, o tempo é o tempo de subida ao quadrado, sobre 2. Só que essa equação ela não é útil para mim, para eu conseguir determinar a altura máxima. Ou melhor, para eu determinar o tempo de subida. Porque, veja, eu até tenho o tempo de subida aqui. Eu até tenho a aceleração da gravidade. Tenho também
a velocidade inicial y, só que eu não tenho a altura máxima. Então, como eu quero achar o tempo de subida, se eu não tenho altura máxima, por essa equação eu não consigo achar o tempo de subida, tá? Então, essa equação aqui não é conveniente para mim, tá? Então, vou colocar aqui, ó, eu coloquei ela aqui para gente, mas não vai ser útil para mim. A outra equação que nós tínhamos era essa, que na altura máxima, a gente tem que lembrar, a velocidade vertical é zero. Então, zero, que é aquela equação que a velocidade vertical é igual à velocidade vertical de lançamento menos g vezes o tempo de subida. Tá? Lembrando que isso daqui é zero porque ele representa a velocidade y na altura máxima, no h máximo. Vamos colocar só assim, no h max, que era a segunda equação lá da nossa tabelinha, né? Daquela relação das equações que a gente montou. Agora, essa daqui é interessante, porque, veja, eu tenho a velocidade inicial de lançamento, né? Vamos voltar aqui, ó. A gente determinou, tá aqui, ó. É 5 raiz de 2, né? Voltando para cá. Então, vamos substituir. Vai ficar assim, ó. 0 é igual à velocidade inicial de lançamento, que é 5 raiz de 2, menos a aceleração da gravidade, que ele disse que é 10, vezes o tempo de subida, certo? Vezes. Mando esse menos 10 TS para o outro lado, vai ficar 10 vezes TS é igual a 5 raiz de 2. Mandando 10 para lá dividindo, eu vou ter que o tempo de subida, portanto, vai ser 5 raiz de 2. Opa! 5 raiz de 2 sobre 10. Que simplificando, dividido por 5 em cima e embaixo, vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Esse é o tempo, segundos, né? Esse é o tempo de subida. Mas veja que, para eu determinar o alcance, só me faltava o tempo de subida, né? Ó, eu precisava só do tempo de subida. Pronto, eu achei o tempo de subida. Portanto, o alcance que esse atleta vai chegar vai ser 10 raiz de 2, que é o que eu tinha já antes na minha equação, que a gente já tinha determinado, vezes raiz de 2 sobre 2. Perceba que raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Então vai ficar 10 vezes 2 dividido por 2. Que simplificando, eu vou ter um alcance de 10 metros. Dando como alternativa correta a alternativa E. Certo? Beleza, gente? Ó, dá uma olhada no exercício. Qualquer coisa, ficou na dúvida, volta. Tá? Tenta fazer o exercício sozinho. Ficou com dúvida no exercício? Dá uma olhada na resolução e volta novamente para tentar fazer o exercício sozinho. Certo, gente? Espero que tenham gostado. Estudem e até uma próxima.